Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá. Mais uma vez, você, Jean e as exatas. Vamos continuar a resolução agora da prova da Universidade Federal do Paraná, do vestibular 2026. Prova ocorrida agora em outubro de 2025, ontem no caso. É, a pedidos aí de alguns alunos, ex-alunos, amigos. Vou fazer então a resolução das questões. Estou fazendo a resolução das questões. Estamos já na questão número 5, né? Fizemos 4 questões. Vamos ver o que nos reserva a questão de número 5. Lembrando que nós já fizemos uma questão de regra de 3, porcentagem, né? Eu fiz por regra de 3, dá para fazer por outras formas, mas era de porcentagem. Uma questão de geometria, né? Outra questão de geometria analítica, retas, paralelismo, função do primeiro grau. Outra de geometria e agora novamente geometria. Olha que legal, 3 questões de geometria. O que eu achei interessante é que os conceitos usados dentro das questões de geometria não são exatamente iguais, porém todas elas tiveram conceitos de paralelogramo, retângulo, alguma de triângulo ali. A segunda que vai envolver triângulo aqui agora, mas agora com outro ponto de triângulo. Anterior com triângulo retângulo. Agora vamos ver o que vai envolver de triângulo aí, tá certo? Então o que essa questão nos diz? Considere o paralelogramo ABCD ilustrado na figura ao lado. Seja M o ponto médio do lado CD e N o ponto comum aos segmentos AC e BM, sabendo que a medida do segmento AN é igual a 4/3, assinale a alternativa que corresponde à medida da diagonal AC. Por onde eu começo resolvendo essa questão ou entendendo a questão? Sobre o conceito de paralelogramo. Nas 3 questões, se você lembrar, nas 2 anteriores e agora, eu salientei o paralelogramo exatamente por isso, por ter aparecido 3 vezes. Paralelogramo, a gente precisa lembrar que é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Então esse lado aqui CD, que eu acabei de desenhar, ele é um lado paralelo a este lado aqui AB. Isso é muito importante nessa questão. Outro ponto muito importante no paralelogramo, que foi importante em questões anteriores, é que os lados opostos, os lados paralelos, são lados iguais em tamanho, iguais em comprimento. Então, se CD tem um tamanho que eu vou chamar aqui de 2x, o AB eu também posso chamar de 2x, tá certo? Então, os dois lados ali têm o mesmo tamanho. Talvez o meu desenho não esteja aparecendo bem para você, talvez agora apareça melhor. Sendo assim, voltando para a questão, voltando para o enunciado da questão, ele diz que o ponto M é o ponto médio do lado CD. Então, se CD vale 2x, o ponto M corta esse lado exatamente ao meio. Se corta exatamente ao meio, significa que de C até M, é x. Concorda comigo? 2x é tudo, metade de 2x é x de C até M. Boa. O que mais que a gente pode perceber? Vamos lá, remetendo a conceitos básicos de geometria. Tá bonito essas questões, apesar de ser várias de geometria. Nós temos aqui 2 segmentos de reta que se cruzam. 2 segmentos de reta que se cruzam. Eu tenho um vértice aqui no meio. E eu tenho a formação de 2 ângulos, esse de um lado e esse do outro lado do vértice. São ângulos que nós chamamos de ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice obrigatoriamente têm mesmo tamanho. Então, se esse ângulo aqui fosse 30, esse aqui era 30. Se esse aqui fosse 50, esse aqui também era 50. Consequentemente, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui também são opostos pelo vértice. E se esse ângulo aqui for 100, esse ângulo aqui embaixo também é 100. Tá certo? Ângulos opostos pelo vértice são ângulos de mesmo tamanho, mesmo valor. Então, esse N, ele é, veja aqui, N o ponto comum entre os segmentos AC e BM. Então, ele é o vértice de encontro de AC com BM. Então, quer dizer que este ângulo aqui e este ângulo aqui são 2 ângulos opostos pelo vértice N. Eu vou chamar de ângulo 2 risquinhos. Deu o mesmo nome porque tem mesmos valores. Show!
Agora eu vou pegar a reta CD e a reta AB. Lembra que eu falei que seria importante guardar que elas eram lados opostos de um paralelogramo? Porque lados opostos de um paralelogramo são retas paralelas. Continuando em conceitos lá, pensando mais ou menos em Tales ali, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Aparecem 8 ângulos, sendo que os ângulos obtusos são iguais entre si. Todos os obtusos são iguais entre si. E todos os agudos são iguais entre si. Os agudos são iguais aos agudos, os obtusos são iguais aos obtusos. Certo? Então, coloquei 2 risquinhos os obtusos, um risquinho os agudos. Para você entender que os 4 obtusos são iguais entre si, os 4 agudos são iguais entre si. Quem nos é importante, ou quem nos são importante nesse caso? Eu vou deixar desenhado esse ângulo aqui, e eu vou deixar desenhado esse ângulo aqui, que são dois ângulos agudos obtidos por duas paralelas cortadas por uma transversal. Vocês concordam comigo que isso aqui poderia ser a representação deste ângulo aqui em C e este ângulo aqui em A? Estou chamando eles de um risquinho, porque são duas paralelas cortadas por uma transversal, um ângulo agudo, um ângulo agudo. Mais uma informação de matemática básica. Gia, você fica falando que é coisa básica, fica falando pra gente que é tudo fácil. Não é exatamente isso, porque uma questão se torna cada vez mais difícil quanto mais conceitos ela agrega. Então, tem um monte de conceitinho básico que você tem que lembrar. Então, essa questão ela acaba começando a ficar um nível um pouquinho maior. Mas qual que é o próximo conceito que eu queria que você lembrasse? Eu tenho um triângulo aqui, cujo ângulo é 2 risquinhos e outro ângulo é um risquinho. Esse outro triângulo, o ângulo é 2 risquinhos e o outro ângulo é um risquinho. O que acontece? Acontece que todo e qualquer triângulo tem soma dos ângulos internos igual a 180. Se todo e qualquer triângulo tem soma dos ângulos internos igual a 180, então esse ângulo mais esse ângulo aqui, mais o terceiro, tem que dar 180. Por que eu estou falando isso? Porque se esses dois aqui são iguais e esses dois aqui são iguais, o terceiro vai ser igual obrigatoriamente, né? Não entendi, já. Imagine que esse cara aqui vale 50 e esse cara aqui vale 100. Aqui esse cara vale 50, ou melhor, esse aqui vale 50 e esse aqui vale 100. Aqui deu 150, 50 mais 100, tá faltando 30. Aqui tá 100 mais 50, tá faltando 30. Se dois ângulos de um triângulo internos de um triângulo são iguais a dois ângulos internos de outro triângulo, o terceiro obrigatoriamente também é igual. Se eu tenho dois triângulos com os ângulos internos iguais, então esses dois triângulos são semelhantes. Se eu tenho dois ângulos, se eu tenho dois, vou sem câmera agora, tá bom, pessoal? Se vocês não se importarem. Ah, Gia, sua cara feia só atrapalhava. Então vamos lá. Se dois triângulos têm os três ângulos internos iguais, os triângulos são semelhantes. Se dois triângulos têm os três ângulos internos iguais, os lados são proporcionais. Por que isso é importante? Porque ele falou pra gente que esse lado de A até N vale 4/3. Se isso é uma verdade, então a gente tem aqui, o meu desenhos não ficaram proporcionais, vocês não gostaram, né? Então vou tentar fazer um desenho um pouquinho melhor. Tá tudo torto, mas é só para ficar mais na proporção, mais no visual, né? Mais visual. Então aqui é X, aqui é 2 risquinhos, aqui é um risquinho, aqui é 2 risquinhos, aqui é um risquinho, aqui é 4/3 e aqui é 2x, certo? O que eu tenho que entender? Que lados opostos a ângulos iguais são lados proporcionais. Quem que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a diagonal toda AC. Para eu descobrir a diagonal toda AC, eu sei uma parte dela, daqui até aqui. Tá faltando um pedaço que é esse lado aqui, de N até C. É esse cara aqui, certo? Eu vou chamar esse cara aqui de L, tá bom? Nós sabemos que o lado oposto a dois risquinhos no grandão,
é 2x. O lado oposto a 2 risquinhos no pichuco é 1x. O lado oposto ao ângulo 3 risquinhos no grandão é 4 terços. O lado oposto ao 3 risquinhos no pichuco é L, certo? Então nós podemos fazer uma regra de 3 multiplicando em cruz. E nós vamos ter que 2 vezes x vezes L é igual a 4 terços vezes x. Tudo bem? Tá meio bagunçadinho aqui, mas vamos lá. Então ficamos com... Veja que este x que eu tenho de um lado multiplicando e esse x que eu tenho do outro multiplicando, eu posso cortar. Esse 2 que está multiplicando L, eu posso passar para o lado dividindo. Então ficamos que L é igual a 4 terços dividido por 2. Ou L é igual a 4 terços vezes 1 meio. Tá certo? 4 terços vezes 1 meio. Multiplicando então o 4 terços vezes 1 meio, L é igual a 4 vezes 1, 4, 3 vezes 2, 6. Então, L é igual a 2 terços. Deu pane aqui, né? Deu pane. Travou aqui, pessoal. Então, se L é 2 terços, nós podemos entender aqui. O que eu quero saber? Eu quero saber a distância de A até C. Veja que de A até N é 4 terços. De N até C é 2 terços. Eu tenho que somar os dois lados, né? Daqui até aqui, mais daqui até aqui. Então, AC é igual a denominador igual, eu repito e somo os numeradores. Vai dar 6 sobre 3, ou seja, 6 sobre 3 dá exatamente 2. Tá certo, meus queridos? Então, o lado total aí é 2, a soma de AN mais NC, certo? Beijo para vocês, tchau, tchau, até a próxima.